O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta. Por que está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos o nosso 3º domingo da Quaresma. Estamos quase na metade da caminhada quaresmal, nesse tempo que Deus nos oferece para a nossa conversão. E é de conversão que falam as leituras deste domingo. Como que anda o nosso processo de conversão? Como que anda o seu processo de conversão? O que você está fazendo para mudar de vida? Para mudar aquelas coisas que precisam ser mudadas? A liturgia de hoje, através dessas leituras belíssimas, nos ajudam a pensar sobre isso. A primeira leitura é um trecho do livro do Êxodo. Deus chama Moisés, um homem simples, humilde, e confia-lhe uma grande missão, a missão de ir até o povo hebreu, escravo no Egito, e convidá-los à conversão. E essa conversão levaria um tempo muito grande, porque é um processo. Ninguém muda da noite para o dia. Se você hoje está assim e dizer amanhã já estou totalmente mudado, cuidado com essas promessas. Mudanças não se dão de forma mágica. Ela é um processo vagaroso, paulatinamente na nossa vida. Não é da noite para o dia. Quando olhamos a conversão do povo hebreu, a mudança de vida, nós vemos um longo processo de 40 anos num deserto. Por isso nós temos o tempo de 40 dias, simbólico da Quaresma, para essa travessia daquela pessoa corrompida pelo pecado, para uma pessoa que renasça para a Páscoa do Senhor, totalmente renovada. Esse é o apelo. E essa é a referência. Então Deus convida Moisés para essa árdua missão. Moisés se aproxima de Deus humildemente e nos ensina com esse gesto que para a conversão, para nos achegarmos a Deus, é preciso humildade, tirar as sandálias dos pés, saber que pisamos diante de algo profundamente sagrado. Deus diz para Moisés:
tire a sandália dos seus pés, porque esse lugar é santo. Por isso que hoje nós chamamos Israel de Terra Santa, a terra onde Deus se revelou a Moisés e confiou-lhe a missão. Quando temos noção do sagrado, nós nos despojamos de todas as nossas arrogâncias e vaidades e nos colocamos diante de Deus humildemente, e aí Ele nos engrandece, como engrandeceu Moisés, confiando-lhe essa grande missão de ir até o povo hebreu e dizer: Deus, aquele que me enviou até vocês para levá-los daqui para uma terra de onde mana leite e mel. Essa é a missão de Moisés, mas ele precisou ser muito humilde para receber tal missão. A segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios remete-nos de novo a essa leitura, dizendo: olha, aquele povo recebeu a oportunidade de mudança de vida, mas nem todos aproveitaram. Nós recebemos todos os dias oportunidades para mudar de vida, não aproveitamos, nem sempre aproveitamos. Há os que aproveitam, mas a grande maioria não aproveita as oportunidades que Deus lhe concede para mudança de vida. Paulo vai dizer que todos bebiam do mesmo rochedo espiritual, da mesma fonte espiritual, do mesmo Deus, mas nem todos creram no mesmo Deus. Muitos ficaram pelo caminho. O que ele quer dizer para nós com isso? Às vezes professamos a mesma religião, estamos todos sentados no mesmo templo, participando da mesma missa, comungando da mesma palavra, da mesma Eucaristia, mas nem todos aproveitam este grande presente de amor que Deus nos dá. Muitos de nós nos perdemos pelo caminho, como o povo hebreu. Não sejamos aqueles que se perderam. Aproveitemos essa oportunidade, que, como diz o salmo que ouvimos, Deus é bondoso e compassivo. A liturgia de hoje mostra o rosto de um Deus favorável, indulgente, compassivo, que às vezes não percebemos. Esse Deus que a cada dia nos dá a oportunidade para mudarmos e que não aproveitamos, porque não descobrimos esse Deus. Por isso nós temos no Evangelho de hoje a parábola da figueira. A figueira que estava inutilizando a terra porque não produzia frutos. Quando o dono da figueira diz: por que essa figueira está aqui inutilizando a terra? Há 3 anos eu venho buscar figos e não encontro, corta. E então intercede aquele que cuidava da figueira: vamos dar mais uma oportunidade para ela? Eu vou cavar em volta, eu vou colocar adubo, eu vou regá-la, eu vou tratá-la com carinho. Quem sabe ela produz fruto. Se estamos aqui hoje, é porque Deus está fazendo conosco como fez com a figueira. Está cuidando de nós, está nos dando mais uma chance, está colocando adubo nos nossos pés, adubo da palavra, adubo da Eucaristia, adubo da vivência comunitária, adubo da nossa vida, de estarmos ainda nesse mundo. Temos que produzir algo, não podemos passar por essa vida sem transformar a aridez que somos. Quem não produz nada, quem não muda de vida, é uma figueira estéril. Não sejamos figueiras estéreis nesse mundo. Produzamos bons frutos, fruto de amor, fruto de solidariedade, fruto de compromisso conosco e com nossos irmãos. Isso é conversão. Sejamos bons. Bons são aqueles que fazem a diferença no mundo, como uma figueira que produz bons frutos. É o apelo da liturgia de hoje. Deixemos de lado então aquilo que não é bom, porque às vezes nós focamos só nas coisas que não são boas. Vocês viram no início do Evangelho?
As pessoas vinham trazendo notícia de tragédias. Ah, vocês viram todos aqueles que foram assassinados? Ah, vocês viram aquela torre que caiu e matou tanta gente? Até hoje a gente tem um prazer mórbido de levar notícias trágicas. E os meios de comunicação não perdem oportunidade para isso. Basta você acessá-lo e você vai ver que as notícias mais vistas, mais acessadas, são as piores tragédias. Ninguém dá ouvido à notícia boa, infelizmente. E nós gostamos disso, gostamos de contar. Quando alguém nos conta uma coisa trágica, nós ficamos com aquela coceira na língua, uma vontade de contar para as outras pessoas. Por que quando alguém nos conta uma coisa boa, nós ficamos indiferentes às vezes? E ainda o pior que o Evangelho diz, nós julgamos. Achamos que certas tragédias, aqueles que são vítimas são merecedores, e Jesus vai questionar: você acha que aqueles que sofreram, foram vítimas, eram mais culpados que os outros? E ele diz: não eram. E se vocês não se cuidarem, vocês também pode acontecer a mesma coisa. Tragédias não só acontecem com os outros, pode acontecer conosco, com a nossa família. Portanto, vamos mudar de vida, vamos focar no que é bom, vamos ser figueiras que produzem frutos. Que possamos levar essa mensagem para a nossa casa hoje, para essa semana, e continuarmos firmes no nosso processo de conversão rumo à Páscoa do Senhor.